Neumann, você está lançando esse livro só agora. Começou como uma consequência de uns contatos que eu tive com familiares de Toninho do PT e de Celso Daniel, que foram mortos em atentados e que me passaram muitas informações que caracterizavam um certo modus operandi. Acontece que eu recebi, na época, relatórios de meus telefonemas pelo celular, e esses relatórios me assustaram um pouco. Então eu segurei um pouco, eu baseava muito em documentos, e aí agora, nas vésperas da eleição, na qual o Lula se despediu da presidência, eu resolvi retomar, mas sem consultar mais documento. Zé Neumann, e você acha que dentro dessa trajetória, digamos, pessoal, para o político já realizado como presidente da República, essa trajetória, ela mudou muito na essência da pessoa do presidente Lula? Não mudou nada. O Lula continua sendo o que ele sempre foi, o cara que eu conheci em 75. O Lula, ele manteve certas posturas, certas atitudes diante da vida, e é uma coisa surpreendente, porque a coisa que mais mobiliza o meu livro, o que mais me fez fazer o livro, foi exatamente mostrar como se foi construindo ao longo de 36 anos, né, desde que eu o conheci até hoje, uma camada ideológica superposta, várias camadas foram construídas em cima da realidade do homem Lula, e se construiu um mito. O Lula nunca foi um líder revolucionário, o Lula nunca foi de esquerda, o Lula nunca foi comunista, nunca foi socialista. O Lula é um sujeito esperto, muito inteligente, um gênio, que se deu bem. Agora, ao longo da vida, e isso o meu livro mostra claramente, o Lula foi um só. O Lula que recusou o apoio, né, recusou dar apoio à pretensão do Golbery de trazer os exilados de volta para o Brasil, é o mesmo Lula que usou esses exilados a serviço do projeto pessoal e político dele. Como disse muito bem o Milor Fernandes, a Revolução no Brasil não foi um projeto político, foi um projeto de investimento, né? Tanto é que os grandes sobreviventes da guerra armada no Brasil, nos anos 70, estão todos hoje muito ricos, né? Zé Disseu é um importantíssimo lobista, o Palocci compra apartamentos de 6 milhões de reais e por aí afora, né? Bom, o que acontece é que, de fato, o Lula não tinha nenhum compromisso com greve nem com revolução quando ele entrou no sindicato. O Lula era um perfeito discípulo do Paulo Vidal, que foi um líder sindical que levou as fábricas multinacionais para o ambiente sindical brasileiro, que era um ambiente dominado por anarquistas e comunistas de um lado e pelegos conectados com o governo do outro. Eles fizeram a terceira via e o Lula fazia parte dela. As circunstâncias políticas do fim da ditadura que levaram o Lula, jogaram o Lula nos braços da esquerda, e eu conto isso no livro com muita clareza. O Cláudio Lembo procurou comigo, na minha companhia, o Lula, oferecendo um pedido do general Golbery para que ele apoiasse a anistia e a volta dos exilados, e o Lula se recusou a fazê-lo, inclusive ganhando com isso a antipatia que permanece até hoje de Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal de São Paulo, aposentado, que à época deu esse apoio. O Lula disse na minha presença que não ia dar apoio a nenhum exilado que estava bebendo vinho em Paris e que ia voltar para o Brasil e tentar mandar nele. Agora, isso tudo está... Você não precisa só, Zé Márcio e Petro, vocês não precisam só confiar na minha palavra. Isso tudo está em entrevistas que ele deu para o Pasquim, para Playboy, só que ninguém reproduz essas entrevistas. O meu livro tem algumas revelações novas que eu vivi, porque eu tive intimidade para isso, mas tem 90% do material do livro, são coisas que estão basicamente em 2 livros. Um livro do Mário Morel, filho do Edmar Morel, que escreveu Lula, o metalúrgico, que depois virou Lula o Início, quando Lula foi presidente. E quando o livro saiu, o Mário Morel foi demitido da TV Educativa, que é federal, talvez porque seja um livro em que o Lula aparece em toda a sua dimensão, né, que não é um revolucionário, um socialista, mas ao contrário, eu mostro no meu livro como ele mesmo, Lula, contava, como é que ele pedia aumento ao patrão, sempre delatando um companheiro. Ele chegava no patrão e dizia: veja bem, aquele cara lá trabalha menos do que eu e ganha mais.
Ou a forma como ele aprendeu a mais-valia na Vilares, quando ele chegou para o operador da máquina dele, que fazia 70 peças, e como ele só conseguia fazer 24, ele disse: ô companheiro, você está ganhando um salário igual ao meu e está me ferrando, porque pô, você trabalha feito um louco e depois todo mundo na Vilares fica sabendo que eu não trabalho como você trabalha. Quer dizer, coisas desse tipo que estão lá no livro do Mário Moral, que foi demitido. Só que as pessoas não leem ou não se lembram. Não é conveniente lembrar. O que é conveniente lembrar é o mito. Muita gente tem ideia errada. Eu ouvi agora mesmo a entrevista do José Neumann e Pinto sobre o livro dele, O Que Sei de Lula. Eu não li o livro não chegou aqui ainda, mas é uma longa entrevista e dá para ter uma ideia do que ele diz ali. Então ele diz o seguinte: não, o Lula jamais foi revolucionário, o Lula jamais foi de esquerda. Por quê? Porque ele, quando era trabalhar na fábrica, ele delatava os amigos, né? E ele sempre foi um oportunista, querendo subir na vida e tal. Então, olha, o Neumann sabe muita coisa sobre o Lula, e as coisas que ele conta lá são sem dúvida interessantes. Porém, qual é a base, qual é a premissa dessa afirmação? Lula nunca foi revolucionário. Nunca foi revolucionário por quê? Porque era um bom filho da puta, desonesto, etc, etc. Então, é a noção idealizada do revolucionário. Se você pensa que o revolucionário é um sujeito que faz tudo pelo ideal socialista, não tira nenhuma vantagem, só pensa no futuro da humanidade, tá certo? Então, daí, medido por esta regra, o Lula não é realmente um revolucionário. Acontece o seguinte, ô Neumann, vai estudar um pouco, porque você conhece a vida do Lula, mas acho que você não conhece a vida de Trotsky, você não conhece a vida de Stalin, tá certo? Você não conhece a vida de Mao Tse Tung, tá certo? Eles eram muito mais malandro, muito mais filha da puta do que o Lula, porra! O Mao Tse Tung se usava do seu poder para comer meninas menores de idade. Você está entendendo? Comeu mais de 80. A médica dele conta a história toda, porra. Então, era gente assim. Os revolucionários sempre foram assim. Todos são assim. Você lê a vida de Karl Marx, porra. Você diz, Karl Marx não era de esquerda, por quê? Porque ele era um burguês, que ele teve lá um filho com a empregada, ele nem admitia que o filho comesse na mesa junto com a família, então não era um revolucionário, era um burguês. É o mesmo raciocínio, porra. Então, quer dizer, se revolucionário é esse nome de santo, então, de fato, o Lula não é um revolucionário. Mas se você quer informar as pessoas corretamente, não basta só você dar os fatos, meu filho. Você precisa também mostrar qual é a premissa geral com a qual você está medindo os fatos. Senão aparece tudo distorcido. Então, os fatos que você diz do Lula são verdadeiros. Mas, daí a tirar a conclusão que ele não é um revolucionário, é um raciocínio falso, porque se baseia na premissa falsa de que o revolucionário é um idealista puro. No Brasil, aliás, isto é um dos, vamos dizer, dos cacuetes mentais mais característicos do Brasil. No Brasil, todo mundo pensa assim. Com relação às Farc, quanta gente não diz? Eles começaram como revolucionários, mas agora eles só pensam em contrabando de droga e dinheiro. Mas eles sempre foram assim. Da onde que você acha que o pessoal obtém dinheiro para a revolução? É roubando, é traficando tóxico, é com prostituição, é com jogo. Sempre foi assim, porra! Agora é o seguinte, eu estudei essa história, você parece ter estudado só a vida do Lula. Então é isso. O livro do Neumann, o depoimento do Neumann é muito importante. Inclusive ele diz uma coisa ali que eu acho que está certíssima. Ele diz o seguinte, que no Brasil não adianta você fazer campanha moralista contra a corrupção, porque o povo é a favor da corrupção. Então ele diz, o Lula expressa a nação brasileira. Mas depois, 5 minutos depois, ele diz o seguinte, corrupção sempre existiu. Então qual é a diferença do PT? A diferença é que o PT normatizou a corrupção. Ele fez todo mundo aceitar a corrupção como normal. Então, peraí, ô Neumann, ou o povo brasileiro já era assim, já aceitava a corrupção normalmente, ou foi o PT que ensinou isso a ele. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Então, também, de novo, Neumann, não basta saber os fatos, é preciso você saber articulá-los com uma hierarquia que faça sentido. Porque se o povo brasileiro é cronicamente favorável à corrupção, tá certo? Então não precisava o PT chegar ao poder para normatizar a coisa e tornar a corrupção uma coisa aceitável. Como aconteceu, por exemplo, outro dia mesmo escrevi um artigo falando do livro do David Satter sobre a Rússia pós-comunista, né? E dizendo que a corrupção virou um negócio aceitável na Rússia. Ora, a corrupção já era aceitável no tempo do comunismo, mas era corrupção daquela do seguinte, você
chama o encanador trabalha para o Estado, então ele vai lá para fazer um concerto para você, e você dá uma propina para ele fazer o seu concerto antes do vizinho. Era esse tipo de corrupção. Você tem a esposa de um diplomata que viveu anos na Rússia, e que não posso dizer o nome. Ela me disse, olha, na Rússia a gente não conseguia nada, sem dar no mínimo um presentinho. Então, eles estavam acostumados com isso. Só que, de repente, veio corrupção de bilhões. Né? Veio um sujeito para comprar uma empresa estatal, estava na hora de fã da empresa estatal, viu, né, com dinheiro do narcotráfico, ou pior, com dinheiro que ele roubou do próprio Estado. Ele tira o dinheiro do Estado para comprar a empresa do Estado. O pessoal da comissão de privatização fala, não quero nem saber de onde veio o dinheiro. Interessa que ele está comprando e nós precisamos da grana agora. Então, isso aí normatizou a corrupção numa escala maior do que tinha no tempo do comunismo. Tá certo? Então, e até eu explico ali, por que eles fizeram isso? Porque eles eram todos caras de formação marxista que achavam que o capitalismo é assim. Quando o capitalismo é exatamente o contrário. No próprio Brasil existe estudos da Fundação Getúlio Vargas que mostram que entre empresas privadas a corrupção não chega a 1/1000 do que é no Estado. Tá certo? Então, o capitalismo necessita de lei e ordem. Tá certo? Ele é baseado nisso, ele é baseado na confiança. Leia o livro do Alain Périfitte, confiança. Né? Você vê, você vai no mercado municipal em São Paulo, você ainda vê isso. Tem lá um comerciante, ele grita para o outro, olha, manda lá 2 toneladas de abacaxi para mim, te pago no dia tal. Não tem papel, não tem ordem de serviço, não tem nada, os caras confiam. E a coisa funciona, porque se um trair, vem tudo abaixo. Então o capitalismo sempre se baseou na honestidade, na palavra dada, tá certo? Mas na cabeça do marxista é o contrário. O Karl Marx, que nunca tinha visto um único trabalhador na vida, imaginou que o capitalismo fosse baseado no roubo, tá certo? Na exploração de um treco que ele chamava mais-valia, que é uma teoria inteiramente absurda, não dá para comentar agora, mas aqui Ludwig von Mises já derrubou isso, e o Eugen von Bauwerk também. Então, os caras foram educados na base do capitalismo é o roubo. Só que como o comunismo veio abaixo, eles falaram, que deu errado, então agora vamos adotar o roubo. Quem sabe funciona. Foi isso que eles fizeram, então por isso virou essa merda que está a Rússia agora. E no Brasil foi a mesma coisa, pô. Quer dizer, todos eles se converteram ao capitalismo, Lula se converteu ao capitalismo, ele se converteu ao capitalismo do mensalão. Você precisa entender isso aí, porra. É um capitalismo de marxista. É um capitalismo de quem odeia o capitalismo, de quem tem nojo do capitalismo e que vai para dentro do capitalismo, levando para dentro dele toda a sua podridão pessoal. Tá certo? E foi isso exatamente o que fizeram. Então você não pode dizer que o povo brasileiro aprova isto desde sempre. Não, ele começou a aprovar porque ele viu o sucesso do Lula. E ele viu que o Lula é indestrutível. Tudo, você tem milhares de provas contra o Lula, nada se faz contra ele. Assim como o Barack Obama está corrompendo esse país. Porque ele prova que você pode chegar na presidência com um documento falso, com uma biografia falsa, tá certo? E enganar todo mundo e nada lhe acontece. Então o povo vê isso, o povo se corrompe. Então não é que o Brasil sempre foi assim. Corrupção sempre foi no Brasil, como houve em toda parte. Mas não foi sempre assim. Estuda a história do Império, Neumann. Vai lá ver como é que vivia o imperador. Vai no Paço Municipal, no Rio de Janeiro. E olha, o imperador morava aqui. Era uma casa, como se fosse uma casa de fazenda, modesta. Tal. Instalaram a República, né? Daí já começou a roubalheira. Então, veja os políticos do tempo do Império, porra. Leia o velho Senado do Machado de Assis, você vai ver se a corrupção é normal do Brasil. Não é não, mano. Isso aí tem que ser ensinado. Corrupção, como qualquer outra coisa, tem que ser ensinado, porra. Agora, não houve melhor professor de corrupção do que o Lula.